Então, bom dia, meu aluno, minha aluna do terceiro ano. Esse vídeo que eu estou gravando é só uma exemplificação, é um resumo bem básico. Por quê? Porque o professor já gravou uma aula mais completa, tá? Ela está lá na sua tarefa, no seu HD. Então, nós vamos apresentar para vocês um novo contexto da filosofia, que é a filosofia medieval. Né? Nós já estudamos a filosofia antiga, agora nós vamos estudando a filosofia medieval. Para a gente começar um pouco da filosofia medieval, nós temos que, eu gosto de toda vez, ao iniciar essa filosofia, citar João capítulo 1. Porque na hora que você pega na Bíblia, você vai entender qual que é o foco, qual é o sentido, a partir de agora, da filosofia medieval, ou também conhecido como a filosofia da Idade Média. No princípio era o verbo. Quando a gente falar verbo, tá? O verbo ele pode ser entendido como logos. Ela está até escrevendo lá, como logos. Logos significa princípio, razão, né? Então, no princípio, no começo de todas as coisas, existe uma racionalidade. Existe um ser racional, tá? Esse ser racional é Deus. E o verbo participava junto de Deus. Quer dizer, então, existia dois verbos. O verbo Deus, Todo-Poderoso, e um verbo que estava junto de Deus. Quem é esse verbo que estava junto de Deus? E aí ele continua. E esse verbo também era Deus. Quer dizer, ele participava da mesma divindade. E aí, logo no final, vai falar, aqui no contexto vai falar assim, que veio um homem para anunciar, um profeta, como os outros profetas do Antigo Testamento vieram, mas aí veio o João Batista, que veio ser o precursor, que ele veio anunciar. Anunciar o quê? Que esse verbo ia se fazer carne, entrar na nossa condição humana e ia habitar entre nós, na pessoa de Jesus, o Cristo. Como assim? Jesus chama Cristo? Não, ele chama Jesus. O Cristo significa o enviado, o escolhido. Então você vai entender que a filosofia medieval, ela vai nortear toda a sua filosofia, todo o seu pensamento em torno de Deus e do Cristo, que é Jesus. Tá certo? E aí nós vamos falar que a filosofia medieval, na página 68, ela vai explicar o que foi a filosofia medieval no contexto histórico. Então a filosofia medieval, ou da Idade Média, uns falam que ela começa no século I e vai até no 15º. Outros falam que ela é considerada como a filosofia da Idade Média, né? Do século V até o 15º. Por que o século V? Quinto, porque foi quando o Império Romano caiu. Lembrando que o Império Romano já era cristão. Por quê? Porque Constantino declara a fé cristã em 300. E no século V o Império Romano cai. Então, qual a única instituição que tinha força se o Império Romano cai? A Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, por isso que também é considerado como a Idade das Trevas, porque é a Igreja Católica que vai monopolizar todo o poder. Qual poder? O poder racional, o poder do conhecimento. O poder do conhecimento. Então, por isso que é chamada como a época obscura das trevas. Por que obscura das trevas? Porque quem podia pensar eram só aqueles que estavam ligados à Igreja Católica. Então, nós temos que lembrar que depois da morte, ressurreição de Cristo, veio os apóstolos. E aí, por que eu estou falando dos apóstolos? Para você entender a divisão da filosofia medieval. Divisão da filosofia medieval em 4 períodos. Uns vão falar que é só em 2 períodos, que é o período da patrística, que é o início dos patrística, significa dos pais, até a escolástica. Outros vão dividir ela de outras maneiras. Uns vão falar que ela é dividida em filosofia do período dos padres apostólicos. Padre significa pai. Então, é os primeiros homens da fé, tá? Os padres. Os pais são os primeiros homens da fé. Quem são os primeiros homens da fé? Os apóstolos. E aí a sua apostila vai dar assento muito ao Paulo, ao São Paulo. Lembrando que Paulo era um perseguidor de cristãos. Ele não conheceu a Cristo, mas ele é a grande base do cristianismo, da catequese cristã. E também nós temos o João, né? Com suas cartas, João com o Apocalipse, João... Quer dizer, existem vários evangelistas, mas a base mesmo do cristianismo está em Paulo e João.
mas mais propriamente Paulo. E aí sua apostila vai falar sempre disso. Depois nós temos o segundo período, que é do século II, do século III ao século IV, que é os padres apologistas. Nós temos que lembrar que os padres apostólicos, os padres apologistas, eles eram contra a filosofia grega. Contra a filosofia grega. Porque a filosofia e a teologia não podia bater. Não podia, não unia fé e razão. Tá? Os padres apologistas já está claro isso. O que são os padres apologistas? Aqueles que defendiam a fé cristã contra os gregos. Porque via a forma grega de ser, de viver, uma porta aberta para o pecado. Então, não tem como. Tá? Os gregos, é complicado acessar os gregos com a nossa fé. E aí, nesses dois primeiros períodos dos apóstolos e dos apologistas, a fé bate contra a razão. No segundo momento, ou melhor, no terceiro momento, que é o período dos padres, ou a patrística, né? Que também existe os padres aqui. A patrística escolástica é a união entre a fé e a razão. Tá? A união fé e razão. E aí nós vamos perceber essa união da fé e da razão. Olha que está até escrevendo F e R. Quer dizer, é a união da fé e da razão. Com quem na patrística? Com Santo Agostinho, que vai interpretar Platão. Quer dizer, a razão. Eles pegam a filosofia grega e vão incorporá-la na fé. Fazer dela uma teologia. E na escolástica? Depois nós vamos estudar a escolástica. Quem é a base da escolástica? Santo Tomás de Aquino. Tá? Na página 71 vai falar qual é o objetivo da filosofia medieval. O objetivo da filosofia medieval nós sabemos. Entender e compreender o cristianismo. Dar base racional para a fé cristã. Tá? Através das doutrinas e assim por diante. Quer dizer, mostrar esse Deus que se revela, que se faz presença. E aí, nessa página aqui, que eu depois explico mais minuciosamente, o que é a patrística, né? Qual é o sentido da patrística? Tá? Patrística, relembrando que significa patre, padre, pater. Quer dizer, são os pais da fé. Tá? Relembrando isso novamente. Então depois você pode voltar à leitura, né? Quando os padres da igreja então vão tentar aproximar a fé da razão. Na página 78, nós vamos ter as contribuições de Clementes, de São Clemente e Orígenes, tá? Que eu quero que você depois dê uma lida na sua apostila, tá? Eu também não aprofundo, porque não tem... Esses filósofos, eles nem caem tão assim no Enem, tá? Mas eles são as bases do cristianismo, né? O Clemente, na sua cosmologia, o Orígenes, se eu não me engano, mostrando o que é a Santíssima Trindade, explicando o sentido da Santíssima Trindade, e para finalizar, que é a próxima videoaula que nós vamos gravar, que é o Santo Agostinho, tá? Nós vamos entender quem foi Santo Agostinho e a importância de Santo Agostinho para o início da igreja, porque Santo Agostinho é de 300, tá? De 300 depois de Cristo. Quer dizer, é bem no início ali do cristianismo, tá certo? Então nós podemos falar que a Igreja Católica teve duas formas de pensar, ou melhor, três formas: as dos apóstolos, a forma de pensar platônica, que é um Santo Agostinho, e depois a que nós vivemos nos dias de hoje, que é a escolástica, quer dizer, que deriva-se do pensamento de São Tomás de Aquino. Então, muito obrigado e aguarde para a próxima aula, que é a